Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jéssica Antunes, eu sou responsável pela JA Consultoria e Assessoria Empresarial, né? Nesse vídeo de hoje, nós vamos apresentar algumas informações base sobre o MEI, né? Habitualmente, nós apresentamos tutoriais de como fazer parcelamento, de como proceder com declaração anual. Então, algo que nós observamos, né, assim com bastante frequência, é com relação a dúvidas muito básicas com relação às regras do MEI, quem pode ser MEI, quais são as obrigatoriedades, né? Então, por conta disso, hoje nós vamos pegar lá do princípio, né, esses pontos base para apresentar, para sanar a dúvida, então, dos empreendedores, né? Então, antes de começar, pessoal, a gente deixa uma dica aí para você que nos acompanha aqui através do YouTube. Então, pontos bem básicos assim, que você pode fazer para continuar seguindo os nossos vídeos, tá? Você vem aqui na opção inscrever-se, né? Aqui abaixo do nosso nome você vem na opção inscrever-se, tá? Você já vai estar inscrito no canal, né? Já vai conseguir nos acompanhar com relação aos vídeos, tá? E aqui abaixo, né, sempre, nós temos a opção de comentários. Aqui você pode deixar suas dúvidas, sugestões, né, acerca do tema que nós acompanhamos aí com vocês. Outra sugestão, pessoal, você pode nos seguir através do nosso Facebook, né, no facebook.com/consultoriaJA, tá? Através do Facebook, aqui da nossa fanpage, nós atendemos de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, horário de Brasília, tá, pessoal? Não fechamos ao meio-dia, então a nossa equipe está sempre à disposição, você pode nos chamar aqui no chat. Também pode deixar a sua avaliação aqui na nossa fanpage com relação ao nosso trabalho, suas impressões, que todas essas informações, todos esses dados são muito positivos para o nosso trabalho, né? Para a gente estar otimizando, tá, pessoal? Então, começando, né? Vamos tratar do MEI, né? A nossa base de tudo é sempre o portal do empreendedor.gov.br, né? Então, por conta disso, pessoal, nós vamos alertar a uma questão que ainda continua acontecendo muito. Relembrando, o portal oficial do MEI é o www.portaldoempreendedor.gov.br. Vocês podem observar no YouTube que há uma outra página não oficial, que é essa que também começa com o portal do empreendedor, mas ela termina com .adm.br. Né? Não temos conhecimento de quem são os responsáveis por essa página, mas ela não é oficial. Tá? Se você tentar abrir a sua empresa através desse portal, inclusive essa semana nós tivemos aí o relato de uma empreendedora de Santa Catarina que nos buscou, que infelizmente acabou errando aqui o domínio, até porque é muito parecido. O que muda aqui nesse, que não é o oficial, é o .adm, e o oficial é esse .gov, tá, pessoal? Então, essa jovem empreendedora que nos buscou, né, abriu aqui através desse portal não oficial e foi cobrado dela um valor de R$ 188,90 para abrir o MEI dela. Relembrando, pessoal, a abertura do MEI é gratuita por lei. O processo de abertura não tem custo, né? O que pode ser cobrado, né, justamente de trabalho do MEI correspondente ao MEI são processos de alvará, de declaração, acompanhamento mensal, de contabilidade, registro de funcionários, isso tudo, obviamente, né, como você tendo um profissional para acompanhar o seu trabalho, você vai negociar aí com o seu contador de acordo com a demanda de trabalho e fechar, né, esse serviço. Agora, cobrar pela abertura do MEI, isso não pode, tá? Então, se porventura você está aí formalizando, fique atento primeiramente ao domínio, né, tá? Para entrar no site correto e fuja de qualquer coisa que seja diferente do que nós estamos expressando aqui para vocês. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar as nossas explanações de hoje, né? Informações MEI, regras do MEI. Então, vamos pegar bem da base, assim, para que você fique bem ciente de como funciona o porte do MEI,
tá? Quem pode ser MEI? Pessoa que trabalhe por conta própria em microempreendimento. Por exemplo, você que é autônomo, né? Tem comércio de produtos, de uma série de produtos que se enquadram no MEI, eletricista, diarista, tá? Então há muitas atividades possíveis no MEI. Então você que é pessoa que trabalha por conta própria, né, em formato de microempreendimento, ou seja, uma pequena empresa, um pequeno formato de trabalho, você pode ser MEI, tá? Segundo ponto, que não tenha outra empresa aberta em seu nome ou que seja sócio empresa formalizada, né? No MEI você não pode ter empresas acumulativas, você não pode acumular empresa. Então, por exemplo, se você já tem uma empresa, né, de qualquer porte, ou mesmo já um MEI, você não consegue abrir um segundo MEI, tá? Ou se você participa numa sociedade, né, com empresa formalizada, você também não pode ser MEI. Ou seja, só pode ser MEI quem não tenha uma empresa já oficialmente aberta, tá? Agora, quem tem tanto uma empresa já individual, independente de porte, ou se você for sócio em alguma outra empresa, isso formalizado em CNPJ, você não pode ser MEI, tá? Terceiro ponto aqui, pessoal, que fature até 60 mil anual, uma média de 5 mil mensais. Ou seja, se você fatura aí de 1.000 até 60 mil por ano, você pode ser MEI, né? Que dá mais ou menos uma média de 5 mil mensais. Agora, se a sua empresa, né, já está com um giro acima de 60 mil por ano, você não se enquadra no porte, tá? Que tem atividade compatível com o porte do MEI. O que acontece, pessoal? No MEI, você tem mais de 500 possibilidades de atividades empresariais. Né? Vamos pegar aí alguns exemplos que acontecem, já vimos, então ressaltamos. Por exemplo, se você é advogado, você é médico, dentista, psicólogo, por exemplo, essas atividades não se enquadram no porte do MEI, você não pode ser MEI. Né? Se você utilizar lá uma atividade fictícia, né? Um exemplo, você é advogado e vai utilizar uma atividade lá de manuseio de documentos ou qualquer coisa nesse sentido, isso não é legal, tá? Isso não tem valor legal. Você pode depois não conseguir alvarás ou qualquer coisa nesse sentido, que você está tentando pegar um atalho aí que na verdade não é um atalho, é um problema para resolver mais tarde. Então, no MEI, né, no próprio portal do empreendedoroficial.gov.br, tem lá a listagem das atividades. São muitas, eletricista, comerciante de uma infinidade de segmentos, né? Profissões dessas determinadas, como engenheiro, essas que citamos anteriormente, também não se enquadram. Então, por isso que é importante sempre consultar para ver se a sua atividade é compatível. Trabalhos de web designer, desenvolvimento de site, essas coisas precisam ser bem avaliadas, né, para ver se você realmente se enquadra no meio ou não. Então, a gente sempre diz, não pegue atalhos, porque isso vira um problema depois, tá? Então, outro ponto aqui, o nosso último aqui, o nosso item, que tenha no máximo um colaborador, né? Então, por exemplo, você está lá com a sua empresa e você tem um funcionário. Ótimo, excelente, você se enquadra no MEI. Lembrando, pessoal, que é extremamente importante você registrar esse funcionário em carteira, né? Pagando todos os seus direitos, INSS, FGTS, 13º, férias, para evitar aí problemas trabalhistas, né? Às vezes, né, a gente se depara aí com situações, eu não vou pagar tudo isso, é muito caro. Aí chega num dado momento, a situação com o colaborador não tá legal, a relação, ele vai lá e denuncia você para o Ministério do Trabalho. Então essa conta acaba ficando um pouco mais cara, né? Então por isso que é importante seguir pelo certo. Agora, se a sua empresa chega num ponto que ela já está precisando a partir de 2 colaboradores, você já não se enquadra mais no MEI, certo? Então vamos dar seguimento. Essa é a maior de todas as recomendações, pessoal. Abra sua empresa com um profissional, né? A gente sabe que abrir uma empresa do MEI é muito fácil. Você acessa o portal do empreendedor, abre sua empresa, ponto. Muitas pessoas conseguem sim, conseguem e fazem direito, mas pelo menos 90% não tem consciência de como se abre, como funciona, as obrigatoriedades, não sabe o que é um capital social, ou coloca atividade que não é coerente, ou então enche o CNPJ de atividades,
né? Dependendo da exigência do estado e da cidade, quanto mais atividades no CNPJ, mais caro fica o seu alvará. Por isso que é bom sempre consultar um profissional, né? Tendo em vista que a abertura do MEI é gratuita por lei, tanto junto ao Sebrae quanto um contador aí optante do Simples Nacional da sua região. Se você precisar de procedimento de abertura, essa pessoa vai fazer da maneira correta e orientando você da maneira correta, né? Das suas obrigações, das quais você já vai tomar um conhecimento maior a partir de agora, né? E qualquer serviço excedente aí, além da abertura, você pode negociar com um profissional para fazer um serviço mensal para auxiliar no bom andamento da sua empresa, né? Ou serviços avulsos, aí é só você negociar com um profissional. Obrigações do MEI. Pessoal, vamos ficar bastante atento com relação a essas informações. Né? As obrigações do MEI são o imposto mensal DAS, né? Que é aquela guia mensal, que é um imposto sim. Inclusive ontem, interagindo num desses grupos do Facebook, né, com o tema do MEI que nós participamos, teve uma empreendedora lá que comentou e disse assim, não, mas isso não é um imposto. Pessoal, é um imposto sim, tá? O imposto mensal DAS, a guia DAS, ou Simples Nacional, ou mensalidade do MEI, né, é chamado de várias formas. Mas o correto mesmo, oficialmente, é o imposto mensal DAS. Ele é um imposto sim, tem encargo de INSS, ISS, ICMS, está tudo embutido nesse valor que é bastante simbólico, tá? Por seguinte, a gente vai dar uma explanação melhor sobre a questão da DAS, tá? Pessoal, segundo item, alvarás, né? O MEI tem obrigatoriedade de alvarás? Sim, tem obrigatoriedade. Inclusive, nós temos um outro vídeo aqui no canal, você pode buscar, né? Que fala detalhadamente sobre os alvarás, tá? Então, a gente só vai explanar por alto. A questão dos alvarás varia muito de obrigatoriedade por cidade e região. Sim, varia muito, tá? Mas habitualmente, né, principalmente quem tem portas abertas a público, né? Porque a gente tem dois formatos de trabalho no MEI. Aquele que trabalha em casa, né, que presta serviços online ou que faz atendimentos em domicílio, né? Essas pessoas em alguns estados têm isenção de alvarás. Né? No caso, não tem obrigatoriedade, mas de toda forma tem que ir à prefeitura, formalizar e se cadastrar. Então, é um procedimento padrão para todos. Questão de valores, né? Alvarás complementares, isso tudo varia de cidade para cidade. Então, segundo passo, após abrir o seu MEI, é buscar a prefeitura da sua cidade e buscar a orientação correta de como você tem que proceder, né? Porque se você deixar o tempo passar, vai chegar num ponto que você vai receber uma cartinha, vai receber uma autuação, uma notificação e daqui a pouco vai ter que pagar uma multa para sua cidade, para o seu estado, enfim, tá? Terceiro item, pessoal, declaração anual do MEI. Quais as informações que eu declaro, né? Por exemplo, você abre a sua empresa em 2017, janeiro de 2017, digamos. Você vai fazer um controle de caixa, tudo que entra, né? Tudo que você vende. Então, você vai fazer um relatório com essas informações do ano todinho, isso separado por ano, entre janeiro e dezembro, né? Você faz um relatório referente ao ano. Então, essa declaração é feita anualmente. Digamos, fazemos um relatório de 2017 todinho, né? De janeiro a dezembro. Agora, lá no ano que vem, 2018, nós vamos declarar esse ano de 2017, tá? A declaração ela é sempre entre o dia 1º de janeiro de cada ano até o dia 31 de maio de cada ano, tá? Então tem esse prazo que é bem longo, não há nem justificativa para passar do prazo, né, pessoal? É só a falta de informação mesmo que a gente tem que evitar esses erros. Porque se você entrega fora desse prazo, você vai pagar multa, mas é extremamente importante fazer os relatórios para que você declare informações objetivas e concretas. Essas informações elas vão para a Receita Federal, certo? Próximo item, emissão fiscal para pessoa jurídica e pessoa física que os exigir, né? Então, muito se fala que o MEI não tem obrigatoriedade de emissão fiscal, né? Mas, né, tem leis aí que se esbarram. Pelo correto, a emissão fiscal para pessoa jurídica, né? Se o seu cliente for também uma empresa, o correto é você fazer emissão fiscal, né? E a pessoa física que exigir também tem o direito, né? Outro ponto, pessoal, nem todo mundo, né, precisa adquirir mercadorias para desenvolver o seu trabalho no MEI,
né? Algumas prestadoras de serviços, de trabalhos intelectuais, braçais e afins, não precisam adquirir produtos, né? Então isso é mais para quem tem atividade de comércio. Então, digamos, se você compra produtos para revender, a sugestão é, sempre que for comprar com seu fornecedor, peça nota fiscal. É um direito seu, é um direito da sua empresa e é o correto, porque ali você vai ter um controle exato, perfeito do que você está gastando, né, para adquirir o produto, e isso vai ajudar até na precificação, que é você elaborar um preço de venda correto que cubra o seu custo e gere um lucro, né? Próximo item, fazer relatório de vendas, que é esse que a gente mencionou há pouco com relação à declaração anual do MEI. É muito importante você fazer esse controle de caixa, ter sempre os seus números em evidência, para você ter certeza de que você está tendo lucro, né? De que a sua empresa está no caminho certo, de que você está vendendo pelo preço certo, né? Próximo item, registrar o colaborador em carteira. Então, assim, é extremamente importante. Tem um funcionário, né? Você vai contratar um colaborador, já ressaltamos, mas é sempre importante frisar, né? O tamanho, né, dessa importância. Você deve registrá-lo em carteira, buscar o seu contador. Do funcionário, você paga entre digamos, o piso salarial, né, da função. Há sempre uma variação, então você busca um contador, né, da sua preferência, próximo, a gente também está à disposição, né, prestamos esse serviço também, e sempre recolher tudo certinho, porque problema trabalhista para a empresa é realmente um grande problema, né, porque isso envolve uma série de coisas, você vai ter que pagar tudo retroativo, juros, multa, correção, então vira um problemão, né, então fuja de problemas agindo pelo certo. Então aqui, pessoal, reforçando a questão do MEI, né, da guia DAS, do imposto que você vai recolher todo mês, o imposto do MEI, ele vence no dia 20 de cada mês, tá? Todo dia 20, então você tem essa obrigação de pagar o imposto, fique sempre atento, não deixe atrasar, é um valor muito simbólico, né? Pagando o imposto do MEI mensalmente, fielmente, você está garantindo uma contribuição de INSS sobre um salário mínimo que resguarda você com relação a acidente de trabalho, licença maternidade, tudo isso, né, a seu favor. Se porventura, pessoal, o dia 20 do determinado mês cair num sábado, num domingo, então vai vencer no próximo dia útil. Então, digamos, hoje é sábado e é dia 20, eu tenho que pagar o meu MEI hoje? Não, você pode ficar atento aí na sua guia, que então, se sábado é dia 20, então o imposto do MEI foi postergado para o dia 22, né, que é o próximo dia útil. Só não deixe de pagar, pessoal, é muito importante pagar. Né? Quanto custa ser MEI com relação ao imposto? Né? Você que tem lá no seu CNPJ a atividade de comércio ou indústria, você paga R$ 47,85 mensais. Né? Agora, se a sua atividade é somente de prestação de serviços, você paga R$ 51,85 mensais. Agora, se no seu CNPJ, além de comércio, você também tem atividade de serviço, você paga R$ 52,85 mensais. Esse valor é referente ao exercício de 2017, né? Todo ano o governo reajusta o valor do salário mínimo, né? Então, com base nisso, todo ano há um reajuste no imposto do MEI. E é um acréscimo muito pequeno, cresce aí entre R$ 2 e R$ 5 por ano. Então, assim, é mínimo perto das vantagens. Outro ponto que é assim extremamente importante, que vai uma dica aí para você. Monte um arquivo para a sua empresa, né? Você pode pegar lá uma pasta, pegar um envelope e coloca lá o ano. Você separa tudo por ano, né? Nesse arquivo físico, é imprimir mesmo, imprimir a guia, imprimir o comprovante de pagamento. Você que tem hábito de pagar as coisas online, é muito seguro, tá tudo lá na conta, mas se porventura futuramente você precisa de alguma coisa, você vai ter muito trabalho para encontrar nos extratos do banco. Então monte esse arquivo físico, faça a impressão, coloca tudo numa pastinha, separa por ano, notas de compra, notas de venda, impostos pagos. Se você tem funcionário, coloca a folha de pagamento assinada, o INSS, FGTS do funcionário recolhido, férias, tudo, absolutamente tudo. É muito importante ter um arquivo. É a maneira mais
concreta e correta de você ter os documentos da empresa sempre em dia. Digamos, o governo lançou esse ano, né, agora em 2017, um diferencial para o MEI que até então não existia, né, que o MEI agora pode parcelar seus débitos com o DAS, né, pessoas que porventura não tiveram a informação correta, ou que abriram sozinhas no portal do empreendedor o seu MEI e não conheciam as obrigatoriedades, que tem, né, guias de imposto em atraso, né, agora pode parcelar de dezembro de 2016 para trás. Então, quem tem imposto em aberto de 2017 não vai entrar no parcelamento, tá? Então aqui nos nossos outros vídeos você pode buscar, né? Você que tem aí pendências de impostos, nós temos um passo a passo que você pode conferir para fazer esse procedimento. É um diferencial que vai ficar disponível somente até o dia 2 de outubro e depois disso não temos certeza se a Receita vai manter o parcelamento. A gente acredita que não, até porque o imposto do MEI ele é muito simbólico por mês, é um valor muito pequeno, muito mesmo. Então, pessoal, um ponto maior aí para você que já está no MEI há algum tempo, os negócios estão indo bem, você está prosperando, né? Então, fica sempre aquela pergunta, né? Ah, estou excedendo o MEI, ou então estou precisando de um colaborador a mais, meu faturamento cresceu, o que que eu faço, né? Como eu devo proceder, né? De MEI você passará a ser ME, né? É uma empresa de médio porte do Simples Nacional que passa por outras regras, né? Se você está chegando nesse ponto, a primeira grande sugestão é já busque um contador, já busque um profissional que você vai deixar de ser MEI e realmente vai mudar tudo. Você mais do que nunca vai precisar de um profissional do setor contábil que vai cuidar das suas finanças. Né? Tem um processo de alteração, né? Lá no Simples Nacional, ou quando você fizer a sua declaração que exceder o faturamento, ali automaticamente você já vai ser desenquadrado do MEI e passa a ser ME. Então, você tem que logo buscar um contador, que tem que ser feito um processo presencialmente, junta comercial, Receita Federal, né? Você vai passar por outras regras, o imposto não é mais recolhido através da guia DAS do MEI, né? O imposto vai ser sobre emissão de nota fiscal, contribuição de INSS não está mais incluso. Muita gente se assusta um pouco e pensa, ah, vou sair do MEI para ME, mas eu vou gastar muito, vou ter muito prejuízo, vai ficar muito caro. Não funciona dessa forma, pessoal, porque o imposto no porte ME ele acompanha a sua emissão fiscal, acompanha a sua venda, né? Por exemplo, você que é comerciante, você vai pagar 4% de imposto, né, no Simples Nacional sobre a emissão fiscal, né? Você que é prestador de serviço vai pagar 6%. Alguns estados ainda têm diferencial de alíquota, então fica um pouco mais em conta. Mas assim, não é nada que assuste, muito pelo contrário. Você tem que estar feliz porque você está prosperando, sua empresa está indo bem e é hora de subir o patamar, né? O MEI ele é um começo de tudo, né? Ele é o começo de tudo, mas você tem que seguir esse caminho e buscar mudar de porte mesmo, que isso aí é reflexo, né, do bom andamento do seu negócio. Então, pessoal, essas foram as dicas base de hoje, né, bem primárias do MEI, para esclarecimento de dúvidas mesmo, né, que realmente ainda há muitos questionamentos. O MEI é um porte muito econômico, muito atrativo para quem está começando, né, e às vezes as informações base, quando não bem absorvidas, elas acabam trazendo aí muitos problemas, né, então a gente sempre deixa os nossos contatos, tá? Você pode nos seguir lá no Facebook. Lembrando, né, ressaltando, nosso atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Tem acontecido muito de a gente receber contatos muito tarde, noite, tipo 10, 11 horas da noite, final de semana. A gente não atende nesse horário, pessoal. É segunda a sexta, 9 às 18, horário de Brasília. Você que está aí nas regiões norte e nordeste, né, que tem diferença de horário para a gente que está no sul, fique atento aos horários, tá? A gente atende com o maior prazer, com o maior carinho, mas dentro do nosso horário para todo o Brasil. E você que é MEI, já está, né, tá seguindo ou está precisando de um auxílio profissional ou deseja mudar de porte, a gente também está à disposição para fazer um orçamento de serviço para que você traga a sua empresa para que a gente possa assessorar, tá? Então,
A gente deixa o reforço aí de seguir a nossa fanpage, que é um contato mais direto conosco, através do WhatsApp e dos outros contatos mencionados. Qualquer dúvida pessoal à disposição, a gente reforça o desejo de sucesso no seu empreendimento. Siga pelo correto, que não tem erro, né? Esse é o caminho para prosperar em qualquer negócio, né? Independente de tamanho. Mas é você seguindo pelo correto, seguindo as obrigatoriedades, fazendo o que o fisco exige, né? Para que você não tenha aí nenhum problema, nenhuma adversidade. Um abraço a todos e até a próxima.